Hoje Metrópolis entrevista a ex-BBB e advogada Adélia Soares. Ela participou do reality show Global em 2016 e hoje é conhecida como a advogada dos famosos, atende clientes aí que estão sempre em evidência, como a Deolane Cimirella. Doutora, obrigada por conversar com a gente, arrumar esse tempinho na agenda. Seja bem-vinda. Rani, primeiramente eu quero agradecer o convite, falar que é um prazer estar aqui falando com vocês, porque eu acho que a abertura desses espaços são importantes, porque as pessoas sempre têm curiosidade de saber um pouco mais sobre a vida das pessoas que estão em evidência, e quer queira, quer não, hoje eu não estou em evidência a minha vida pessoal, mas está em evidência o meu trabalho. E para mim é um prazer muito grande estar aqui, agradeço demais o seu convite. Queria começar primeiro lá do começo, né? De quando a gente te conheceu no BBB 16, 8 anos atrás. Você já era advogada, né? E naquela época, essa coisa de virar influencer não acontecia tão naturalmente. Eu acho que as redes sociais não tinham essa força de impulsionar as pessoas, né? As vozes das pessoas, como tem hoje. Tanto que a sua edição, eu acho que tem você, a Ana Paula, a Monique, assim, que são mais famosas. Não tem tanta gente. Tem um outro rapaz que ficou famoso por um motivo bem ruim também, mas vocês ficaram famosos, né? Vocês conseguiram se destacar dentre aquelas pessoas. Eu queria saber para você como foi quando você saiu, se você fez alguns trabalhos como influenciadora na TV, ou se você já quis voltar para sua carreira mesmo, para o seu ofício, sua profissão de advogada. Em relação à minha participação lá em 2016, realmente, naquela época, as redes sociais não era o que era hoje. Já existia assim uma expectativa, os visionários já enxergavam isso, mas na verdade assim não era algo real. Tanto é que assim, hoje em dia quem participa de um reality, ainda que não ganhe o prêmio principal, aquela pessoa acaba tendo ali um resultado midiático muito positivo que reverte em números financeiros, né? Então eu até brinco, eu falo que daqui a um tempo esses realities não vão nem colocar prêmio e ainda assim as pessoas vão querer entrar. Por quê? Porque a visibilidade é o que traz o retorno financeiro, muitas vezes muito maior do que o prêmio prometido pelo programa. Quando eu participei ainda não era tudo isso, mas para mim foi extremamente positivo. Assim, o saldo que eu fiz da minha participação, assim, para mim foi sensacional, foi um divisor de águas na minha vida, porque assim, eu já era advogada, já era professora de faculdade, mas assim, eu era conhecida regionalmente, porque eu fui diretora do Procon há muitos anos. E então eu tinha aquela, digamos assim, aquela vida profissional dentro de um espaço geográfico ilimitado. E depois da minha participação, isso deu um boom, mas um boom, a visibilidade que trouxe para a minha carreira, assim, eu falo que o que eu não ganhei do prêmio do programa lá dentro, eu ganhei no primeiro mês, assim que eu saí, com a visibilidade no Então, meu assim que você trabalho. saiu do BBB, como advogada, você já bombou. Já, porque assim, as pessoas começaram a pesquisar muito sobre a minha vida, o meu currículo, e assim, eu tenho muito trabalho, igual hoje eu sou advogada há 22 anos, né? Então, naquela época, eu também já tinha uma carreira consolidada dentro do direito. E aí as pessoas começaram a pesquisar e assim começaram a contratar, meu escritório cresceu, uma equipe que era de 5, hoje são mais de 40 pessoas, então assim, realmente eu falo, eu sou muito grata, eu sou grata a Deus, eu sou grata à Rede Globo, eu sou grata ao público, porque realmente a minha participação no Big Brother 16 deu um boom. Agora, sobre o que você me perguntou de publicidade e tal, eu fiz pouco, até surgiu bastante, porque quando você sai, você tá ali no olho do furacão, né? Uhum. Eu cheguei a fechar algumas coisas, eu fiz presença VIP em shopping, o shopping lotado, inaugurando shopping em Fortaleza, a Adélia chegando lá, tal. Foi sensacional. Mas assim, eu recusava muita coisa porque a minha carreira, ela exige um certo perfil um pouco mais Sério. seriedade, que tem a ver com a credibilidade. Então vinha muita coisa assim, ai, biquíni, de repente divulgação, aparecia muito para mim divulgação de produtos de sex shop. E eu falava, não, não tenho condições de divulgar isso daí e tal, porque impacta diretamente. Eu já tinha feito
ensaio sensual, Ah, do que foi paparazzi. o paparazzi, que Paparazzi. virou um meme assim, nacional, foi lá pro trend lá do Twitter e tal. Então, assim, eu falei, meu, não vou fazer mais nada que tenha muita vinculação com essa questão sexual, com essa questão da imagem, mesmo do corpo, né? E aí eu falei, porque senão isso vai impactar no meu bem maior, que é a minha carreira. Porque quando eu participei do Big Brother, eu não participei para mudar de carreira. Eu decidi ser advogada, eu tinha 12 anos de idade, eu amo o que eu faço. Quando alguém me pergunta assim, se você não fosse advogado, o que você seria? Eu falo frustrada, porque assim, não tem outra palavra. Então, assim, eu falei, bom, surgiu a possibilidade, eu vou lá, vou participar, quem sabe eu ganho 1,5 milhão, mas assim, ainda que eu ganhasse, eu voltaria a advogar, tipo, 2 meses, eu ia viajar um pouco, gastar essa grana e tal, mas assim, eu voltaria a advogar, voltaria a fazer, porque é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, é o que eu faço bem. E, então, assim, eu fiz algumas publicidades até tal, mas nunca foi meu foco mudar de área, virar influenciadora, porque as pessoas têm o hábito de dizer assim: nossa, mas a Adélia foi pro Big Brother, mas não deu certo. E eu falo, gente, deu muito certo. Na minha visão, dentro do que eu fui buscar, deu muito certo. Teria dado melhor se eu tivesse ganhado 1,5 milhão. Mas assim, eu não fiz no objetivo de usar o Big Brother como trampolim para uma carreira artística. Eu, assim, eu não sei cantar, eu não sei atuar, eu não tenho a menor competência e, digamos, aptidão para poder fazer qualquer trabalho na área artística. Então, hoje, até quando os programas de televisão me convidam, tal, eu sempre verifico que tem algum viés ligado com a minha carreira, me interessa. Então, assim, já falaram, Adélia, você não toparia ser apresentadora, ter um quadro na televisão? Eu falo, bom, se fosse um quadro envolvendo Uhum. direito, coloca meu nome que eu iria, porque eu me sinto confortável falando dentro de uma área que eu entendo, que eu atuo todos os dias. Agora, de repente, eu jamais seria uma apresentadora de um programa normal, assim, eu seria Você tudo que eu participaria de um faço dentro. reality de novo? Olha, eu falo para você que nesse momento não. Tudo vai do momento. Nesse momento não, porque eu faço mais dinheiro aqui fora sendo advogada de quem participa. Então, todos os realities que têm acontecido na TV brasileira, seja em qual emissora for, sempre tem clientes meus. Então, assim, sempre tem 5, 6, 5, 8 clientes meus. E eu ganho mais dinheiro fazendo isso. Então, assim, para eu entrar hoje num reality, no contexto da minha vida hoje, não valeria a pena financeiramente, não valeria a pena emocionalmente, porque eu tenho um bebê. Quando eu fui para o outro reality, eu tinha um filho de 18 anos. Então, já era adulto, assim mesmo, meu coração ficou apertado, eu fiquei super preocupada. Teve uma fase do programa que eu dei uma bugada, e aí o próprio Pedro Bial abriu o programa falando: Adélia, tá tudo bem na sua casa? Porque eu tive um pesadelo, que meu filho tinha sido assaltado, levado um tiro. Então, assim, eu já fiquei muito preocupada com um filho de 18 anos. Agora, que dirá hoje que eu tenho um toquinho correndo pela minha casa de 4 aninhos? Então, assim, no contexto hoje da minha vida, não existe a menor possibilidade que eu participe de um reality. Não existe. Só se fosse um reality de família. Eles viessem filmar na minha casa, o meu dia a dia, com o meu bebê junto, com o meu marido junto. Então, assim, aí eu acho que até rolaria. Agora, eu sair, ficar confinada, parar minha vida profissional, parar meu escritório de forma alguma. Uma pergunta sobre a sua edição do BBB. Você ainda fala com alguém, mantém amizade daquela época ou não? Ficou no passado ali, Olha, 8 anos eu atrás. falo com uma galera, assim, na verdade, assim, nós temos um grupo no WhatsApp que estão todos os ex-BBBs de todas as edições. Então Ai, lá que legal! a galera se fala o dia todo. Eu quase não participo porque eu realmente nos grupos eu sou quase que um voyeur, porque eu dou uma passadinha ali, olho o que está rolando e saio por falta de tempo mesmo. Mas eu acabo, digamos assim, os que são da minha edição, igual recentemente eu tive que ir para Brasília a trabalho. Aí eu aproveitei e mandei uma mensagem para o Tamiel para ver se eu conseguia encontrar com ele e tal. A gente saiu para jantar, não sei o quê. Aí eu estive em Natal, em outubro do ano passado. Aí liguei para o Alan, que é de lá.
O Alan, eu lembro que no começo da edição, o pai dele faleceu, ele saiu, tal, do programa, mas a gente continuou com um vínculo bacana. Então aí eu fui lá, aí fui na casa dele, a gente saiu para jantar, para curtir Natal, tudo, eu, a esposa dele, meu marido, tal. Agora, quem eu acabo tendo um pouco mais assim de proximidade, eu sempre encontro, eu sempre estou junto, e eu tenho um carinho muito especial, é a Juliana, que a Juliana Dias, né, ela era a dançarina do Leonardo na época, não sei se você lembra quem é que eu estou falando, mas a gente ficou bem próximas dentro do programa e fora do programa também. Agora, hoje em dia, ela não mora mais em São Paulo, ela mora no litoral, mas toda vez que a gente pode, eu acabo encontrando com ela. Ela é muito animada, a gente está muita risada. Eu gosto muito de reviver com ela alguns momentos. E Adélia, hoje, quem são os seus. Eu consigo lembrar aqui agora da Mirella, né, e da Deolane. Quem são os seus clientes mais famosos, assim, que você pode falar? Então, Rani, até por uma questão de vedação do Estatuto e Ética e Disciplina da OAB, eu não posso falar os nomes de quem não se tornou público. Então, eu vou Uhum. falar os nomes de quem vocês já sabem, porque já vazou para a mídia e tal, porque os outros, se eu falo, eu posso ter problemas com a OAB, porque eles falam que é uma autopromoção, eu fico divulgando para poder vender meu trabalho. Então, eu vou falar assim, a MC Mirella, que todo mundo já sabe, a Mirella Santos, que é da MC Loma e as gêmeas, sabe? As gêmeas da lacração. Então, hoje em dia, assim, a rainha do engajamento é ela, né? E hoje em dia é a pessoa que tem o maior engajamento da internet no Brasil. Então, ela é nossa cliente também, a Mirella. A Paloma, que é a MC Loma. A irmã dela, a Marielle. Então, as três são nossas clientes. O Thomas Costa, a Deolane, a irmã da Deolane, a Daiane, que assim, elas serem minhas clientes, para mim é uma honra muito grande, porque Elas eu são falo para você, advogadas Rani, também, né? exatamente, é esse motivo, assim, todos os meus clientes são especiais, mas a contratação delas, que foi feita para o escritório, isso daí não é de agora, já tem um tempo, assim, tem um significado diferenciado. Por quê? Se eu sou um médico e eu preciso fazer uma cirurgia, eu sei quem são os melhores. E eu vou contratar o melhor para cuidar de mim. Então, quando elas escolheram o meu escritório para cuidar de toda a parte jurídica delas, para mim, assim, foi sensacional. Foi uma honra. Eu tenho um carinho muito grande por elas, e, em especial, assim, eu tenho essa questão do reconhecimento profissional com o meu escritório. Então, foi bem bacana. Então, elas são nossas clientes também. Deixa eu ver quem mais já vazou para a mídia aí, que é o Dinho, eu já falei do Thomas, já falei da Marielle, já falei o Yuri, que é o bombeiro da Eliana, a MC Dani, deixa eu ver quem mais. Tem a galera que de vez em quando posta e marca, né? Então eu tô falando esses que já postaram, já marcaram, que aí eu não tenho problema nenhum. Bom, acho que é isso. Os que já colocaram de forma pública que eu posso falar para vocês são esses. E você está sempre na mídia mesmo, porque você, como atende essas pessoas, toda vez que rola algum imbróglio ali judicial, chama a Adélia, ela vai resolver. Tem, dentro Toda vez que tem uma dessas. situação mais séria, eles me chamam. Igual recentemente eu postei algo em relação à Pipoquinha, uma nota minha, né, da Pipoquinha. Pipoquinha também foi minha cliente, ela não é uma cliente mensalista, mas em um determinado momento de conflito na carreira dela, em relação a algumas questões que estavam saindo na mídia, ela contratou o serviço do escritório. Então, assim, os artistas, eles já têm isso na mente. Toda vez que o bicho pega, eles precisam correr para o escritório e eles têm corrido para o meu. Tem algum caso nesse tempo que você trabalha como advogado, sobretudo de famosos, que te marcou mais? Não precisa citar os envolvidos, se não puder, mas quais são os casos que te impactam mais, que fazem você pensar, refletir mais? Olha, na verdade, assim, eu vou citar até alguns casos com nome mesmo, porque é público. Aquela situação da Deolane com os carros foi uma situação que, assim, eu tomei para mim. Aquela questão virou pessoal para mim de buscar os carros dela, de resolver aquilo, porque foi uma injustiça tremenda. Sabe quando você vê, digamos assim, uma situação que você fala, gente, isso vai contra o que o direito prevê. Isso não pode acontecer. A pessoa não pode ser julgada e condenada só pela mídia.
Isso não pode acontecer, tal. Então, aquela situação para mim, assim, quando eu fiz questão de ir pessoalmente no dia que foi retirado os carros dela, porque para mim aquilo ali eu cheguei a me emocionar. A hora que realmente abriu ali o portão do pátio, eu vi os carros dela, fiz toda a conferência, e aí eu coloquei lá no guincho e levei, fui escoltando até o portão da casa dela para entregar aqueles carros. Então aquilo mexeu bastante comigo, porque apesar de profissional, eu sou humana. Então, assim, eu vou além, eu me coloco no lugar, eu fico indignada com as situações. Então, eu já cheguei, oh, Rai, dentro da minha profissão, nem falando dessa questão dos famosos, eu já cheguei a ficar em cima de um muro, 2 horas e 40, com cãibra na perna, para tirar foto de uma situação que eu sabia que ia acontecer. E eu não tinha como provar, e eu provei. Então, assim, eu sou daquelas pessoas que eu compro a briga para mim. Eu falo, não, agora a briga não é mais sua, não, é minha. Então, assim, se a gente tiver que seguir, se a gente tiver que tirar foto, se a gente tiver que. A gente vai conseguir provar isso daí. E eu vou, despacho com o juiz, e eu falo, eu insisto, eu vou para audiência, eu bato pau na mesa mesmo, sabe? Então, Legal assim, você eu falar não. isso, Adélia, porque essa semana mesmo você conseguiu um feito muito bacana, que foi desvincular o termo bafuda do nome da Deolane. Isso aconteceu muito rápido. E eu vi muita gente falando assim: ah, ela conseguiu. Engraçado, como a justiça funcionou rápido para a doutora Adélia. Será que é porque ela é famosa? Ela tem algum favorecimento na justiça? Você está explicando que não, você vai atrás mesmo. Não, não, não. Inclusive, oh, Rai, esse processo, se o pessoal observar, porque ele está até público, ele não está em segredo de justiça. Nós pedimos o segredo de justiça, mas o juiz entendeu que não era necessário. Então, o processo está público. Aí, nesse processo, a primeira análise superficial do juiz, ele não mandou desvincular o termo bafuda. Só que aí eu sou daquele advogado que eu não me contento. Aí eu agendei um horário, eu fui pessoalmente lá, bater na sala dele, fiz a pesquisa no computador na frente dele e falei: isso é correto? Imagina só, você participar de um reality, digamos assim, você participa de alguma situação que fica público e o seu vizinho chama você, por exemplo, o senhor, que é uma excelência, chama o senhor. Ah, pinguço, isso acaba ficando, pinguço, 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 e aí alguém coloca assim no Google, pinguço, aparecer sua foto. É Ninguém tá muito falando assim, é constrangedor. verdadeiramente pinguço, não é pinguço, mas aparece a sua foto, tá vinculado, é uma informação pejorativa de uma figura Constrangimento, pública. né? Então, não deveria, não tem que existir. E a gente, antes de ingressar com o processo, eu sempre tomo a cautela de tentar administrativamente. Então, nós notificamos o Google e solicitamos. Ó, oh, Google, está errado isso. A pessoa colocar a palavra bafuda e aparecer ela. Então, de acordo com a lei, tal, não sei o quê, solicitamos a retirada, tal, dessa indexação, porque o Google não é ele que põe nada. As pessoas buscam. Algum jornalista, algumas matérias saíram sobre isso e indexou. Só que quando a gente pediu para retirar, ele tinha que ter retirado. O Google é um site de busca, então tudo aquilo que é buscado, ele tem uma inteligência artificial e ele vai memorizando. Então, como saíram várias matérias, Deolane Bafuda, Deolane Bafuda, Deolane Bafuda, para o Google, a inteligência artificial entendeu Deolane Bafuda. Só que, a partir do momento que nós notificamos e falamos, ó, está errado, tal, 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 eles teriam que ter tirado. Só que eles não tiraram e por isso ensejou a ação. Aí nós ingressamos com a ação. Em primeiro momento, o juiz olhou no dia que ele recebeu o processo, mas acho que ele não conseguiu entender ali a situação, foi uma análise superficial, e ele negou. E aí eu fui lá, porque a gente trabalha assim. Então, até a minha equipe mesmo toda, porque nem sempre eu tô, igual cheguei no Brasil, eu estava viajando, cheguei agora, mas se eu não tivesse, alguém da minha equipe iria. Porque eu falo, olha, tem que ter o mesmo espírito, para trabalhar comigo tem que ser igual. Tem que pensar assim, a gente não vai desistir, a gente não larga o osso. Então a gente vai, a gente faz sustentação no STF, a gente vai para cima, a gente vai até a última instância, mas a gente prova o que a gente quer. Então não é favorecimento, não. Digamos assim, é a técnica, né, o conhecimento jurídico, que isso é premissa, e além disso daí, é não desistir. Porque, assim, muitas vezes os colegas de profissão eles ficam meio cansados, sabe? Tipo, isso não vai dar em nada. Isso leva tempo. Isso daí é. Os juízes não estão dando para ninguém, mas vai dar para mim. Não porque eu sou mais gostosa, porque eu vou mostrar para ele exatamente o porquê.
Onde é que viola o direito do meu cliente? Mas como que você lida com essas críticas, Adélia? Não só críticas, né? Tem muitos memes legais também, tem muita coisa bacana sobre você na web, mas tem muita crítica, né? A internet é um lugar que tem crítica sempre. Olha, na verdade, assim, quando você se disponibiliza a participar de um reality show, você já tem que contratar um terapeuta para andar com você. Porque realmente as pessoas, elas se tornam, hoje a internet, ela tem promotor, juiz, e que todos ali, todos seus seguidores, e os que não são seus seguidores, eles são promotores, juízes, eles te condenam, eles te julgam, eles são peritos em tudo. Então, assim, é normal as pessoas fazerem isso. Esses ataques, eles são normais. Não que eu não me indigne, inclusive, quando os ataques eles acabam tendo uma conotação racista, alguma coisa assim, eu, como advogada, não deixo passar. Eu dou andamento, eu responsabilizo, já teve mais que um caso, então, assim, depende muito do comentário. Tem comentário que eu até dou risada. Igual outro dia eu postei uma foto e falou assim, tipo, era eu e meu marido, né? Aí alguém comentou assim, nossa, dois feios, se procriar, fudeu. Foi alguma coisa assim. E aí tem algumas coisas assim que eu até dou risada, porque aí eu vou lá no perfil da pessoa, aí eu olho a pessoa e falo, ai meu Deus. E hoje eu tenho a consciência que você tendo uma vida pública, vão falar, e não vão falar só bem, vão falar bem, vão falar mal, tal. E eu acabo lidando disso aí de uma forma muito leve. Se for ataque, se for crime realmente, eu vou responsabilizar. Agora, se for tipo assim, ai, detesto ela, igual tem gente que vai lá na minha página e escreve assim, detesto ela desde o Big Brother. Aí eu fico pensando, e o que tá fazendo aqui? É, E o perdeu hate é e, livre, né? e perdeu o tempo para tipo assim, dar engajamento para mim, porque escreveu na minha página ainda tá me trazendo engajamento, é um comentário a mais. Então, e eu chego à conclusão, eu tenho um raciocínio assim, o que você fala é uma questão sua. Você fala sobre, muitas vezes, frustrações suas, da sua vida. Então, assim, é um lixo, esses ataques, muitas vezes é um lixo seu. Então, se você jogar no meu quintal, eu fico com ele se eu quiser. Igual tem vezes que eles falam assim, nossa, essa dela é horrível, é toda montada, não sei o quê. Uma vez eu fiz uma live falando de direito, um tema super importante, que era sobre rede social e tal. Só que eu fiz uma maquiagem, Rai, que eu passei um lápis marrom em torno dos lábios e um batom mais claro. Então parecia que a minha boca estava gigante. Eu vi uma blogueira fazendo, eu resolvi fazer. Só que como eu já tenho os lábios grandes, e ficou mesmo meio estranho. E aí o pessoal escrevia lá, em vez ninguém comentou sobre o conteúdo da live. Todo mundo escrevia que boca horrível. Nossa senhora, agora ela exagerou demais no preenchimento. E era só maquiagem, tá? E colocou. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que realmente eu não consigo me ofender, porque é opinião. Então, assim, você não é obrigada a me achar bonita. Igual quando eu fiz aquele ensaio sensual, os principais comentários eram assim: onde ela achou que isso daí é sensual? Isso daí não é sensual nada, não sei o quê, não sei o que lá. E eu falava, gente, o meu parceiro tá gostando. Para ele, eu sou sensualíssima, então tá tudo certo. Sabe assim, eu não preciso ser sensual pro planeta Terra. Se eu tiver a pessoa que dorme comigo todos os dias me achando gostosa, tá ótimo. E tá tudo bem. Então, assim, eu entendo que eu até lido muito bem com isso. Eu acabo desenvolvendo de uma forma legal, tranquila, porque quando eu saí do reality, era muito maior isso. Os ataques, os xingamentos. E agora equilibrou, por quê? Porque eu também tenho muita gente defendendo, eu tenho muita gente elogiando, e o amadurecimento e tudo. Então, hoje eu lido muito bem. Eu entendo até quem não lide, igual eu conheço, inclusive, artistas que são clientes nossos que ficam mal, ligam para o escritório, printa e manda para a gente e tal. E a gente cuida e trata da situação. Mas, de qualquer forma, eu, Adélia, vixe, eu falo que eu te estou dando engajamento aí. Fala que eu sou horrível, escreve 150 vezes, que aí são 150 comentários no meu post. Meu post que tinha 10 comentários vai passar a ter 160 por conta das vezes que você me chamou de horrível. Então, Você tem alguma figurinha no celular com um meme seu? ai, Utiliza menina, é o que para. eu mais recebo. Eu recebo muito aquele vem aí, e eu acho legal. Teve até um rapaz que ele estava fazendo o TCC dele de jornalismo ou marketing,
e ele usou o meme, ele fez uma entrevista comigo, tal, e ontem ele mandou até uma mensagem com o link da entrevista, porque o TCC dele foi só sobre memes. E aí ele me entrevistou para o TCC dele, foi bem bacana, porque eu ainda falei para ele, tem um meme que foi o que ficou mais famoso, que é o Vem Aí, e esse meme me trouxe dinheiro, menina. Esse meme me trouxe dinheiro. Esse meme, a CIA fez propaganda dele. Depois, eu fechei com o PicPay. Eu fiz um comercial para o PicPay por causa desse meme. Então, continuem criando meme. A verdade é essa, porque assim, isso me favorece. Quer queira, quer não, as pessoas não esquecem o meu nome. E aí, quando elas clicam para saber mais, elas acabam encontrando um currículo, elas acabam encontrando muito conteúdo e elas acabam ficando. Então, tem muita gente que acaba indo por conta do meme, e aí chega lá, fala: Nossa, a página dela é bacana, tem bastante dica, tem bastante conteúdo, pô, aí segue já a página do escritório, segue a minha página. Aí tem vezes que manda mensagem no direct: Olha, vocês fazem consultoria para empresa também? Eu vim por causa que eu vi um meme. Quantas mensagens eu recebi assim? Então, assim, isso favorece, eu não tenho problema nenhum com esse tipo de meme, porque meme, na verdade, sempre existiu. Eu acho que quando o meme machuca, magoa, tal, é uma situação. Então, assim, aí existe direito, existe lei para isso. Agora, nesses casos, esses memes que eles fazem pelo menos até os que eu vi até agora, são memes assim que levam para o humor mesmo. Então, é aquele humor tranquilo. Então, assim, eu acho que os que eu vi até agora nunca me incomodaram. Nunca tive problema. Agora, esse último aí que saiu, que é o do vou chamar minha advogada Adélia, esse eu amo ele. Eu amo ele. Vou até ver se eu mando fazer figurinha do Stories para ela ficar ali, para o pessoal usar, porque eu amo esse daí. Última pergunta, doutora. Você também já concorreu às eleições, né? Você concorreu ao cargo de deputada federal. Você ainda pretende fazer isso futuramente, tentar de novo? Como que você gostaria de contribuir para o Congresso? Olha, Rai, Precisando. na verdade, política é algo muito sério. E quando eu concorri, na verdade, eu não efetivamente concorri. Meu nome foi passado para compor uma cota de mulheres do partido. Tanto é que eu não fiz campanha. Eu estava grávida, minha gravidez era de risco, e o meu filho ele é americano, né? Ele nasceu nos Estados Unidos. Então, no meio da gestação, eu já fui embora. Ai, Sim, desculpa, tinha entrado uma ligação sim. aqui. Eu fui embora para o bebê nascer, eu fui morar nos Estados Unidos naquela época, tudo. Então, assim, eu não tive essa vivência de campanha política, então eu nem considero realmente essa candidatura. A única coisa que eu fiz foi o vídeo, que é aquele vídeo que virou os memes do Vem Aí. Mas, tirando isso, eu não fiz nada. Então, assim, eu não considero essa campanha. Eu nunca falo essa porta eu fecho, mas eu acho que se futuramente eu realmente ingressar, tal, vai ser uma questão bem mais consolidada, com projetos já delineados, apresentação de pautas mesmo, para as pessoas aderirem a um projeto e não simplesmente votarem por conta de uma imagem, entendeu? Doutora, obrigada. Foi ótimo a nossa entrevista. Eu adorei conhecer um pouquinho mais da sua trajetória como advogada. Obrigada. Imagina, eu que agradeço o espaço. O que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição.